Salve, galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Contem pra mim como vocês estão. Eu estou muito bem, é claro, estou novamente aqui com vocês para mais um papo sinistro e muito assombrado. Gente, hoje nós vamos falar sobre o sanatório considerado aí pelas equipes que estudam o paranormal como o sanatório mais assombrado do planeta e um dos lugares mais assombrados do planeta. Nós estamos falando sobre Waverly Hills. Esse local, até mesmo para os mais céticos, ele guarda uma energia muito carregada por causa das mortes misteriosas que ocorreram nesse lugar. Na década de 1900, a tuberculose estava estourando, na América e muitas pessoas morreram nesse lugar. Só que essas pessoas que entraram para tratar a tuberculose, muitas já sabiam que poderiam não voltar, porque mais de 63 mil pessoas morreram desde a fundação desse local até a última instalação anos depois. Então, assim, muitas pessoas morreram não somente por causa dessa doença, mas também por causa de acidentes misteriosos, e muitas dessas pessoas não eram somente pacientes, também eram médicos e enfermeiros, e muitas das mortes foram por causa de suicídio. Então, esse local também é considerado como um grande cemitério, porque muitas famílias simplesmente abandonaram esses pacientes e, segundo relatos, eles estão enterrados em covas rasas como indigentes nas redondezas dessas instalações. E muitas pessoas sensíveis, médiums, já avistaram pessoas vestidas com camisolas andando por esses locais que provavelmente é o local do seu sepultamento. É um local que tem uma energia muito carregada, seus corredores são muito assustadores. Tem várias fotos ali que eu vou mostrar para vocês que mostram figuras fantasmagóricas. Será verdade ou apenas fruto da imaginação? Eu convido vocês a assistirem o vídeo até o final. Deixem aqui também seus comentários e, por favor, pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Eu quero agradecer muito, muito mesmo de coração a todos os novos inscritos. Pessoal, vocês estão nos ajudando muito. Nós estamos com um perfil também no Facebook. Quero agradecer muito ali a presença e o apoio de vocês, tá? De coração. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, pessoal, peço que também compartilhem, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. A nossa intenção é passar mais tempo com vocês aqui durante a semana. Por enquanto, está sendo colocado somente um vídeo, mas a nossa intenção é colocar realmente ali 2 até 3 vídeos por semana, e assim a gente continuar os nossos assuntos aqui sinistros, porque eu sei que vocês gostam e nós também, tá bom, pessoal? Mas agradeço de coração a cada um de vocês. Falando sobre o terreno ali de Waverly Hills, primeiramente ele foi comprado pelo Major Thomas Hercules Reis em 1883. A princípio ele comprou essa casa, era uma região bem isolada naquela época, tá, pessoal? E hoje é uma região que continua ali com a mesma característica. Ele construiu então uma casa para morar com as duas filhas, só que ele acabou percebendo que a escola mais próxima era muito longe, então ele acabou, como ele era um homem de posses também, ele acabou então construindo 2 cômodos a mais nessa casa para que se tornasse uma escola particular para as suas filhas. Então ele contratou uma professora que parece que foi ela que deu a ideia de colocar o nome desse local de Waverly Hills. Parece que foi por causa de um livro ali, um romance que ela leu, ela gostou, a característica do local era semelhante à história que ela teria lido, então ela deu a ideia de colocar esse nome e ficou esse nome. Algum tempo depois, o major, isso não ficou muito claro, se ele cedeu uma parte da sua propriedade ou se ele vendeu essa parte para o governo.
porque na década ali de 1900 estava tendo um surto na América, um surto de tuberculose. Era uma doença que na época era pouquíssimo conhecida, não tinha um tratamento eficaz, não conhecia-se ainda o antibiótico, que foi descoberto algum tempo depois. Então, esses tratamentos eles eram muito utilizados como o ar puro, pessoas eram colocadas em câmaras onde tinha uma lâmpada que emitia um calor muito intenso, à base de água. Então não tinha realmente um tratamento muito eficaz. E o que as autoridades queriam? Queriam construir um local o mais isolado possível, e a propriedade do Major tinha essas características. Ali tinha uma colina que tinha muita mata, muita área verde ao redor. Então ele teria vendido ou cedido essa propriedade para o governo, que acabou construindo, então, a princípio, em 1910. Porque o surto começou em 1900, mas a coisa começou a ficar muito crítica em mais ou menos 1907, 1908. Já estava ali uma coisa muito desenfreada. Então, as autoridades acabaram em 1910, na minha opinião, muito tardiamente, construindo esse hospital que tinha instalações muito pequenas. A princípio, ele tinha somente 2 andares, era uma instalação de madeira, e esses 2 andares eles eram ao ar livre, para que as pessoas em fase inicial da doença pudessem ser tratadas. Só que eu não sei como é que eles faziam em dias de chuva. Eu acredito que provavelmente deveria ter sim uma ala coberta e que acabava sendo utilizada, ou eles colocavam algum tipo de cobertura, porque aquelas pessoas ficarem ali também no sereno e pegando chuva, também acredito que não era o tratamento eficaz, e acredito também que não era feito dessa forma. Mas as instalações originais foram feitas para que eles pudessem ser tratados ao ar livre. O sanatório ele foi construído ali na região de Louisville, em Kentucky. Então, essa instalação ela foi feita para ser um hospital, só que muitas pessoas conhecem por sanatório, porque naquela época, tanto o hospital quanto o sanatório, eles eram usados, essas palavras eram usadas de uma forma muito generalizada, porque na época que teve esse surto de tuberculose, não somente pessoas com essa doença foram colocadas ali mais tarde, pessoas também que tinham problemas mentais, abandonadas pela família, tinham até mulheres ali que tinham sido mães solteiras, muitas vítimas de estupro, e que a família simplesmente tinha vergonha, então eles acabavam colocando nesses locais. Então, como a tuberculose também mexia muito com a sanidade das pessoas, a palavra sanatório acabou ganhando mais força. Esse local, além dos 2 pavilhões de madeira, ele também tinha uma ala que não era para ser colocado pacientes, era uma ala para os funcionários, para as pessoas que trabalhavam com a administração. Só que tem um porém, pessoal, quem trabalhava naquele hospital, tanto médico como enfermeiros, como outras pessoas que faziam serviços gerais, eles não poderiam sair daquela colina. Eles tinham que ficar praticamente isolados ali, totalmente isolados, na verdade. Então, isso também começou a mexer muito com o psicológico de todos eles, porque tanto os médicos quanto as enfermeiras, eles já estavam apresentando, com o passar do tempo, uma grave depressão. Eles já estavam demonstrando ali um cansaço físico, um estresse muito grande, porque era uma doença até então desconhecida, estava matando muitas pessoas, todo dia ali morria dezenas, começou a acontecer mortes de mais de 100 pessoas por dia, eles não sabiam mais o que fazer, eles estavam começando a ficar desesperados, porque eles viam que os pacientes já entravam ali com muito medo, porque eles sabiam que possivelmente eles não iriam mais voltar para casa. Muitos desses funcionários acabaram cometendo suicídio ali dentro. Não somente os pacientes se suicidaram, como também muitas enfermeiras acabaram se enforcando, se jogando pela janela, principalmente no 4º andar. Quantidade maior de morte por suicídio, tanto por enforcamento quanto de pessoas que se jogaram pela janela. E até hoje, pessoas que são mais sensíveis, médiums que visitam o sanatório, eles falam que o 4º andar, que depois também funcionou para a área cirúrgica, e a gente já vai falar sobre essa área cirúrgica, porque aí envolve um médico que dizem que assombra até hoje esse local, que era um médico ali muito perturbado, que fez várias experiências médicas com os pacientes. Muitos desses pacientes morriam de choque, porque a anestesia não era algo muito eficaz naquela época, não fazia efeito, muitos pacientes não concordavam. Os enfermeiros depois acabaram confirmando essa história, só que eles estavam ali com muito medo, porque eles também estavam praticamente abandonados ali. Segundo eles estavam totalmente isolados pelo governo,
e não tinham muito suporte dessas autoridades que tinham muito medo de ser contagiados pela doença. Então eles acabavam vendo ali muitas atrocidades, muitos abusos, e eles não podiam fazer nada, não podiam por medo. E sempre a gente consegue dar um jeitinho ali para tentar evitar o que aconteceu. Eu já vou contar em maiores detalhes para vocês quem era esse médico, que tipo de experiência eles faziam e por que essas pessoas morreram, de que forma essas pessoas morreram. Só que a maioria dessas cirurgias foram feitas no quarto andar, que é um dos locais mais assombrados desse sanatório. Como essas pessoas estavam isoladas ali, pessoal, naquela colina e nas suas proximidades, eu não tenho certeza, mas eu acredito, por algumas pesquisas ali que eu fiz, que a casa do major também foi utilizada porque ele saiu dali. Quando a tuberculose realmente começou a passar ali do limite, ele acabou indo embora ali daquela região com as filhas dele, e a casa dele, a princípio, ficou como alojamento para esses enfermeiros. Só porque, como o sanatório ele foi construído no topo dessa colina, até essas pessoas chegarem lá, tinha um longo caminho a percorrer. Então, o que foi feito? Foi construído um túnel. Ele existe até hoje. Ele tem cerca de 150 metros, ele tem trilhos ali dentro, onde tinha e ainda tem em funcionamento o carrinho original daquela época. Era um carrinho, né? É um carrinho motorizado, aonde a princípio eram colocados mantimentos, roupas e medicamentos da base da colina até o topo, para que os funcionários não precisassem fazer essa busca a pé. Só que esses funcionários tinham que fazer esse caminho todos os dias, tanto na subida para ir trabalhar, quanto na descida quando eles voltavam para casa. E esse túnel, pessoal, ele é considerado também um dos locais onde tem maiores atividades paranormais. Por quê? Porque esse local, com o passar do tempo, a coisa começou a ficar tão desenfreada, as mortes aconteciam a rodo ali dentro, os pacientes já estavam em pânico. O que a administração desse local decidiu? Eles decidiram, então, para que os outros pacientes não vissem aqueles corpos, né, passando todos os dias em frente aos seus leitos, eles acabaram sendo colocados, então, dentro desse carrinho. E esse carrinho acabava levando vários corpos por dia, eles eram colocados ali dentro, tinha uma pessoa responsável que ficava, então, na base da colina. Essa pessoa ficou responsável de retirar esses corpos e deixar ali para que o carro funerário pudesse pegar e providenciar, então, o devido enterro. Mas aí é que entra uma outra história muito triste. O que acontece? Há relato que esse local, como eu falei para vocês na introdução, ele também se tornou um grande cemitério de indigentes, porque muitas pessoas ali foram abandonadas pelas famílias. Muitas pessoas abandonaram por aqueles motivos que eu mencionei, pessoas que causavam certa vergonha na alta sociedade, e também pessoas que eram abandonadas por já terem mais idade e porque a família também tinha muito medo de pegar essa doença. Então, esses pacientes, pessoal, que morreram, eles não eram resgatados para o seu devido funeral. Eles pegavam, então, esses próprios funcionários do hospital, acabavam pegando essas pessoas e enterravam em covas rasas, ali nas redondezas das instalações. Os próprios funcionários depois admitiram isso, porque a coisa estava tão desenfreada, não tinha muito funcionário para fazer esse tipo de serviço. Muitas vezes os próprios enfermeiros tinham que fazer essas covas, e como eram muitas mortes, e eles também tinham que atender as pessoas que estavam com vida internadas, eles acabavam fazendo, então, de uma forma qualquer, na verdade. Eles abriam essas covas, colocavam ali essas pessoas e já iam direto para o seu atendimento. Então, esses carrinhos, na verdade, eu não sei nem se eles eram bem esterilizados, porque eles eram usados tanto para levar comida, como também para levar as pessoas que haviam morrido. Todo dia morria ali centenas de pessoas, então as autoridades começaram tardiamente a olhar para esse lugar com uma forma um pouco mais crítica, até porque eles estavam sendo cobrados também por outras autoridades governamentais. Então, eles resolveram ampliar aquela instalação, a princípio que era de madeira. Eles resolveram, então, passar para 150 leitos, e desses 150 leitos, pessoal, 50 eram para a ala infantil, porque muitas crianças foram mortas ali dentro também, não só pela tuberculose, mas também por acidentes inexplicáveis, porque ali falaram que tinham algumas pessoas que estavam se tratando da tuberculose, mas que também já tinham antecedentes criminais e não eram bem separados das outras alas. Tem a história de um fantasminha ali que é bem conhecido, o nome dele, a princípio todo mundo conhece ele como Time,
e essa criança realmente existiu, até teve uma morte muito misteriosa, e eu já vou contar aqui para vocês, e ele é um dos fantasmas que a equipe Ghost Hunters, né, teria captado então o momento em que ele chutou uma bola, e isso é detalhado ali por várias pessoas que dizem que ele gostava muito de brincar de bola, e essa equipe do Ghost Hunters teria então filmado o exato momento em que o time chutou essa bola. Com o passar do tempo, pessoal, não foi suficiente esses leitos novos, então as autoridades ampliaram mais ainda e o hospital acabou se tornando com a estrutura praticamente que ele tem hoje, né? Suas ruínas, na verdade. Ele tem uma boa conservação, mas por dentro ele já está bem arruinado, então foi construído um sanatório com 5 andares e com espaço para mais de 400 leitos, tá? E esse novo hospital, ele foi inaugurado em 1926. Só que durante esses 17 anos, pessoal, muitos pacientes morreram. Estima-se que desde, né, a sua inauguração até o último dia de funcionamento, morreram cerca de 63 mil pessoas. Então, é um local que teve uma carga ali de sofrimento, de abandono, de insegurança, pessoas que sofreram alguns abusos, suicídios cometidos ali. Então é óbvio que uma energia muito carregada com certeza existe ali dentro. Em 1943, então, foi descoberto um antibiótico, tá? Que era capaz então de curar a tuberculose. Esse antibiótico se chama streptomicina. Tá? Então, com o uso desse medicamento, muitas pessoas ali acabaram se curando, e o governo, que já tinha um gasto muito alto com esse local, resolveu que iria ser fechado, porque os gastos, os custos eram muito altos realmente. Então, em 1961, foi fechado Waverly Hills, tá? Foi fechado e o pessoal que morava ali, que já tinham pacientes que moravam nesse local, porque a família nunca mais foi buscar, eles foram transferidos para o sanatório Hazelwood, também em Louisville. Em 1962, então, o prédio foi reaberto com o nome de Woodhaven Geriatric Center. Era uma espécie de asilo também que tratava desde pacientes com demência, dificuldade de mobilidade e deficientes mentais com grau máximo. Esse local ele foi fechado pelo Estado em 1982 por causa de negligência médica, negligência ali com os pacientes. Muitos pacientes ali sofriam verdadeiras atrocidades nesse local. Algumas enfermeiras, tá, segundo relatos, foram presas porque confessaram o que faziam. Eu não vou dizer aqui para vocês o que elas faziam, porque era algo assim totalmente absurdo, com pessoas totalmente indefesas, muitas não andavam, não conseguiam falar, então elas faziam praticamente de tudo com esses pacientes, e muita gente ali fugiu também, e muitas dessas pessoas também foram transferidas para o sanatório de Hazelwood, quando em 1982 esse local então foi fechado, e muitas mortes também, tantas mortes quanto na época da tuberculose, aconteceram ali por assassinato na época então que funcionava esse asilo chamado Woodhaven. Muitas pessoas ali falaram que as coisas que eram cometidas ali dentro eram simplesmente perturbadoras, mas também com medo dos médicos que trabalhavam ali dentro, das enfermeiras, acabavam muitas vezes ali se calando, e depois o peso na consciência ali também gerou algumas mortes por suicídio, também no 4º andar. Esse local ele teve algumas tentativas de reinauguração, mas nada funcionou. Em 1983, J. Clifford Todd ele comprou esse prédio, ele queria transformar esse local numa prisão de segurança mínima, mas as pessoas que moravam ali próximo, que não eram nem tão próximas assim, elas não queriam que uma prisão funcionasse ali, porque elas tinham muito medo, né, de algum fugitivo acabar saindo e fazer mal para sua família. Então, fizeram um grande abaixo-assinado e ele não conseguiu construir essa prisão. Em 1996, Robert Alberhesse, que eu acho que é assim o nome dele, ele comprou então Waverly Hills e seus arredores com a intenção de reformar o prédio, fazer uma grande capela, uma grande igreja e construir a maior estátua de Jesus Cristo, né? Que a maior estátua do mundo, era o que ele queria construir ali. Só que ele dependia de arrecadação do dinheiro dos fiéis, e os fiéis não queriam fazer nenhuma capela ali, porque muitas dessas pessoas também já escutaram ali rumores que era um local assombrado, que era um local muito carregado, eram pessoas que também tinham uma grande superstição, mas muitas vezes não falavam sobre isso,
e acabaram então não doando a quantidade necessária e esse projeto também não saiu do papel. E assim, pessoal, muitas pessoas também que entravam ali naquele local, como eu falei para vocês, elas já falavam para as pessoas ali que às vezes, né, passavam ali por perto, que tinham algum contato também com esses enfermeiros, eles também falavam que muitos entravam já sabendo que não iriam sair, os próprios enfermeiros falavam e isso começou a gerar um certo burburinho ali que aquele local ali seria até amaldiçoado, então muitas pessoas tinham muito medo de ficar ali por perto. No ano de 2001, então, Waverly Hills foi vendida para Tina e Charlie Maringley. Eles são os atuais proprietários, eles já compraram esse local com a intenção de fazer um turismo fantasmagórico. É cobrado um valor de entrada, ali um valor de estadia, se não me engano, por tempo, para essas equipes, tá, que trabalham com o sobrenatural. Muitas equipes vão ali a cada 6 em 6 meses, eles nem esperam dar um ano, eles repetem novamente as mesmas entrevistas, porque fatos diferentes sempre ocorrem. Para cada pesquisa que eles vão fazer nesse local, algo de diferente acontece. As primeiras manifestações em Waverly Hills aconteceram com ele ainda funcionando na época que era um hospital para tuberculosos. Foram com duas pacientes chamadas Jane Ann e Elizabeth. A Jane, ela era companheira de quarto da Elizabeth, elas se tornaram grandes amigas, só que a Jane acabou falecendo alguns dias antes, elas ficavam também no quarto andar, no número 418. E a Elizabeth, ela acabava falando para os enfermeiros que ela sentia muita falta da amiga, mas que ela também tinha um grande consolo, que durante a noite a amiga vinha no quarto para conversar com ela, só que muitos enfermeiros acabavam achando que aquilo era um delírio da própria doença, porque ela também tinha febre muito alta e há algum tempo ela também acabou falecendo. Só que o que os enfermeiros achavam que na verdade era um grande delírio, eles começaram também a sentir que eles próprios então estavam delirando, porque os enfermeiros que cuidavam dessa ala viam frequentemente as duas em cima das camas que elas dormiam e também vestidas ali com aquelas camisolas, com aqueles hobbies, andando pelos corredores, conversando como se elas ainda estivessem ali. Tanto é que tem relatos de funcionários, pessoal, que dizem que eles já não sabiam mais quem havia morrido e quem ainda estava vivo, porque eles viam essas pessoas com tanta frequência ali dentro que eles próprios achavam que já estavam ficando loucos e eles diziam que escutavam uma voz que vinha de dentro da cabeça deles, dizendo para que eles pulassem do quarto andar. E muitos funcionários morreram por causa dessa voz e pessoas que são mais sensíveis e vão visitar também sentem uma sensação de se aproximar das janelas desse local quando chega no quarto andar. Então, esse local, quarto andar, é muito carregado. Tem outros locais ali também, o necrotério, o terraço, mas o quarto andar dizem que é o local onde mais atividades paranormais acontecem. Na época do fechamento ali do hospital geriátrico também, pessoal, muitas pessoas que trabalhavam ali dentro falavam que escutavam ruídos, passos, que escutavam gritos, pessoas pedindo por favor para que algo não fosse feito. A temperatura despencava, as portas batiam sozinhas, então muitos funcionários na época do asilo também abandonaram o barco, tá? Simplesmente foram embora. Algumas dizem que não fizeram nem a sua rescisão do trabalho, simplesmente pegaram as suas coisas e falavam que ali dentro não iriam mais ficar. Tem relatos de um médico chamado Joseph Cox. Esse médico ele teria morrido ali também no hospital, só que a causa da morte dele também é um mistério. Algumas pessoas falam que ele morreu por tuberculose e outras pessoas falam que ele teria se enforcado. Esse médico, junto com uma outra equipe, no início, acredita-se que ele tentou salvar algumas vidas, porque como a tuberculose ela carregava muitos pulmões, esse pulmão ele acabava tendo um aumento de tamanho muito grande, o abdômen ficava muito inchado e algumas costelas acabavam então perfurando outros órgãos. Então, na tentativa dele tentar salvar algumas vidas, ele acabava pegando esses pacientes, colocando pesos em cima do tórax para que eles tivessem então uma espécie de exercício, uma espécie de força maior para que eles pudessem tonificar esses pulmões. Só que como eles já não tinham força mal para respirar, eles acabavam falecendo. Então, como ele viu que essas atividades, essas experiências não estavam dando certo e ele continuou a fazer
mesmo sem autorização dos pacientes, para muitas pessoas ele era um assassino, ele era um sádico, porque ele viu que não estava funcionando, ele continuou a fazer. E uma outra coisa também que ele fazia, pessoal, era para que essas costelas não perfurassem, então, os órgãos, o que ele acabava fazendo? Ele acabava serrando essas costelas, ele acabava abrindo o paciente, tirando essas costelas, mas naquela época a anestesia ela não tinha praticamente nem 40% do efeito que ela tem hoje, então muitos pacientes acabavam morrendo até por choque. Centenas de pessoas, segundo relatos de enfermeiros, centenas de pessoas foram assassinadas, é esse o nome, por causa dessa prática que ele e outros médicos faziam, mas que os outros viram que não ia funcionar e ele não parava. Parece que ele tinha uma grande influência sobre essas pessoas, então muitos tinham até medo dele, muitos médicos abandonaram também o serviço para não se comprometer, aonde ele matou ali centenas de pessoas que foram enterradas como indigentes, porque ele pegava justamente essas pessoas que a família não iria visitar, que ele sabia que as famílias haviam abandonado, para cometer esse tipo de prática. Esse médico, ele é visto, eu vou mostrar aqui fotos para vocês, que foram estudadas por equipes ali que trabalham com Photoshop, para ver se tem algum tipo de manipulação, e nada foi provado, aonde uma figura com um jaleco branco, uma touca cirúrgica é vista no quarto andar, e eles associam a esse médico, que parece que era bem alto. Dizem que ele é um fantasma muito agressivo, que ele bate as portas, que as pessoas escutam gritos ali dentro. Tem pessoas que relatam que já foram empurradas, que já foram mordidas, que ele joga, ele arremessa objetos. E isso já foi visto pela equipe do Ghost Hunters, parecem alguns episódios que eles fizeram, se eu não me engano, em 2007, que foi na época que eles filmaram ali a bola se mexendo, e acredita-se que foi o time que jogou. Então eles também presenciaram alguns fenômenos ali que eles associam a esse médico chamado Joseph Cotton. Tem uma outra também figura, pessoal, que aparece numa foto, é associada a uma enfermeira que trabalhou ali e que se suicidou no quarto 502. Esse quarto que fica no 5º andar, ele também é considerado um local muito assombrado. Tem a foto dessa enfermeira, o nome dela é um pouco incerto, algumas pessoas falam que é Mary Hillenburg e outras falam que ela se chamava Mary Lee. Essa enfermeira, ela teria tido um caso com um médico que era casado, ela teria engravidado. Esse médico, dizem que fez ela cometer um aborto, na verdade ele próprio teria feito esse aborto, que foi mal sucedido, dizem também propositalmente, já para gerar a morte dela, e que ela então se arrependeu muito de ter deixado ele cometer aquele ato. Ela também se decepcionou muito com ele, sabendo que ele não queria nada com ela, então ela acabou se suicidando enforcada no quarto 502. Só que algumas pessoas que trabalhavam ali na época falam, pessoal, que na verdade aquilo ali foi um assassinato forjado, que esse médico ficou com medo dela procurar a família dele, contar a verdade, e que então ele teria matado ela e teria simulado ali então esse enforcamento. E a Mary, ela é vista vagando pelos corredores, tá? Dizem que escuta-se também um choro de bebê, porque quando foi feito esse aborto, parece que ela já não estava bem no começo da gravidez, parece que ela já estava ali num estado um pouco mais avançado, e também é escutado então esse choro de criança ali nos corredores, um choro de um recém-nascido, e como não tinha recém-nascido, parece naquela época, eles associam ao bebê então que ela tirou. E no 5º andar então aparece o Tim, tá? O Tim, ele é um fantasminha que mede mais ou menos ali 1,20 m, era a altura que ele tinha na época. O time, ele estava ali no hospital, não porque ele era um tuberculoso, mas porque os pais dele estavam internados em estado muito grave, então tinha uma ala infantil que atendia pacientes tuberculosos, mas que também abrigavam essas crianças que não tinham para onde ir. Então o time gostava muito de brincar com os outros meninos que estavam ali também internados na mesma situação. Ele gostava muito de brincar de bolinha de gude e também com uma bola que ele tinha. E o time, ele teve uma morte muito suspeita, porque ele caiu do terraço. Só que algumas pessoas falam que tinha, na época, um homem que já tinha tido antecedentes criminais, que estava em tratamento, e ele foi visto próximo do terraço, ali mais ou menos uma meia hora antes do time ser encontrado. Então algumas pessoas falam que ele caiu, e algumas pessoas falam que esse homem poderia ter também empurrado ele. Esse homem morreu
parece também que por suicídio, algum tempo depois da morte do time. E o time, ele media mais ou menos ali 1,20 m, é o mesmo tamanho que a equipe do Ghost Hunters captou uma figura, né, com aquelas câmeras térmicas. Essa figura teria aproximadamente 1,20 m. Ele teria chutado, então, essa bola por cerca de 8 metros, e eles associaram, então, que realmente o time ainda está por ali em busca dos seus pais, porque os seus pais, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se eles morreram ou se eles acabaram se recuperando, mas o pequeno time, infelizmente, ele não teve um final muito feliz, e dizem que ele ainda está ali dentro, brincando com as outras crianças e em busca dos seus pais que ele perdeu. Um dos locais também onde é relatado uma forte atividade paranormal é no necrotério, naquelas câmaras onde os corpos ficavam, que também tinha esse necrotério ali dentro. Muitas vezes ali lá no início eles eram colocados ali dentro daqueles carrinhos, mas também alguns ficavam aguardando, então, dentro dessas caixas, né, onde alguns pesquisadores, inclusive, já se arriscaram a ficar ali dentro. Não sei como, porque a energia daquele local é muito carregada, mas esse túnel, dizem até hoje que coisas estranhas acontecem ali, que o carrinho se movimenta sozinha. Pessoas que já passaram por ali nesses tours, né, fantasmagóricos, também já se sentiram mal, já viram vultos, já escutaram passos. Teve pessoas ali que já sentiram que pedras eram jogadas, pessoas rindo, pacientes chorando, pessoas pedindo socorro, aquele carrinho se movimentando sozinho. Então, algumas pessoas falam que aquilo ali é forjado, que é para esse próprio turismo fantasmagórico conseguir atrair mais visitantes, mas outras pessoas falam que não, que com aqueles aparelhos realmente detectaram que ali havia algo que não estava sendo visto por todos naquele momento. Em 2017 também, dois conhecidos, investigadores paranormais chamados Nick Groff e Katrina Weidman, eles tinham um programa chamado Paranormal Lockdown. Eles passaram 72 horas nesse local. A Katrina entrou dentro dessas câmaras ali do necrotério. Eles escutaram várias coisas, batidas, vozes, várias coisas ali dentro foram captadas. Algumas pessoas falam que eles foram um pouco sensacionalistas, outras já falam que realmente são pesquisadores sérios. Eu não acompanhei muito o trabalho deles, mas realmente era algo assim claustrofóbico, onde ela ficou. Eles ficaram 72 horas ali dentro, foi algo bem cansativo. A gente já viu que a Katrina ali no final já estava bem cansada, ela estava bem exausta. E na segunda e na última noite, então, ali o negócio realmente se aprofundou mais e acabou, então, se manifestando alguns espíritos para eles. Várias fotos foram tiradas nesse local, várias pessoas dizem que realmente existe algo ali dentro. Querendo ou não, é um local onde coisas muito, muito sinistras aconteceram, mortes inexplicáveis, pessoas doentes, pessoas abandonadas. Relatam que até casos de estupro aconteceram ali dentro, com pacientes que eram colocadas ali, consideradas insanas, amarradas em camisas de força, e que elas não tinham absolutamente nada, que inclusive eram mulheres que já tinham vindo de uma violência doméstica, de uma violência sexual, pessoas que já tinham feito muito mal a elas, pessoas idosas que apanhavam. Então, assim, é um local com uma energia muito, muito carregada. Aquele túnel ali levava tanto comida, medicamento, como levava pessoas mortas. Tem um grande cemitério ali de indigentes. Pessoas falam que não, que isso não aconteceu, mas funcionários da época, descendentes desses funcionários, falaram que isso realmente existiu e que tem muita gente ali enterrada e que nunca teve sequer uma oração por eles. Então, assim, pessoal, fica na fé de cada um, na crença de cada um. Eu acredito no sobrenatural, já falei isso para vocês. Muita coisa, sim, pode ser, de repente, imaginação, mas eu creio que locais assim guardam muitas histórias do passado, muitos mistérios que às vezes o tempo não é capaz de desvendar. Esse então foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente o like de vocês, a inscrição. Quero mandar um beijo novamente aqui para os novos inscritos e agradecer muito, muito vocês. A gente está recebendo bastante mensagem, tá, pessoal? Estamos tentando ali responder vocês com a atenção que todos merecem. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente está respondendo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.